uma alegria estar com vocês. Quero te convidar para, junto comigo, vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E nós vamos refletir sobre três atitudes que Jesus nos ensina para vencermos a ansiedade, para vencermos o estresse. Mateus 6, verso 25 em diante. Diz assim a palavra de Deus: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para que possamos compreender e contemplar as maravilhas da palavra de Deus. Nós oramos, ó Deus, pedindo que a tua palavra frutifique nas famílias aqui representadas, frutifique nos nossos corações, no nome poderoso de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Queridos, ansiedade. Jesus ele mostra três razões, primeiro, para você não ser alguém ansioso. Primeira razão: a ansiedade não resolve o problema de amanhã e tira sua energia de hoje. Jesus ele falou assim: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à vida? Jesus está mostrando que a primeira razão de você não ser ansioso é porque ela é inútil. Ansiedade é antecipar uma responsabilidade que às vezes nem vai chegar, nem vai ter esse problema, mas você fica antecipando e sofrendo por antecipação, se preocupando, preocupação. Você se ocupa de algo de um modo exagerado. E Jesus está falando: qual de vocês, no final das contas, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora ao curso da vida? E aí tem a história, um dia quando eu era, tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu era criança, meu pai, ele prometeu que ia me levar para pescar. Aí eu fiquei empolgado, que eu estava perturbando ele para pescar. E aí ele falou: nós vamos pescar sábado. E era um pesca e pague, mas era pescaria. E aí eu fiquei na ansiedade e eu não dormia, eu fiquei apavorado. Segunda-feira, pai, vamos. Filho, é sábado, é segunda-feira ainda. E aí foi a semana inteira atazanando a vida do meu pai. Terça-feira, quarta-feira, pai, calma, é sábado, filho, que eu ia pescar. E quinta-feira, aí na sexta-feira, que era a véspera da pescaria, eu fiquei tão ansioso que eu fiquei brincando com o meu irmão a noite inteira, a madrugada inteira, de pescaria no quarto. Eu pescava meu irmão e eu coloquei assim a roupa do pescador, e eu ficava brincando com as minhocas das iscas, e com as massinhas que minha mãe tinha feito, a massinha colorida,
corante para pescar e tal. E eu fiquei que aí 5 horas da manhã, que é a hora do pescador acordar, eu fiquei dormindo, até hoje eu estou dormindo lá e não fui pescar até hoje, meus irmãos. Me leva para pescar que eu fiquei traumatizado. Quer dizer, aí quando chegou a hora de acordar, vamos acordar, pescador. Dormindo, já era. Quer dizer, aí eu não fui pescar. E aí meu pai ficou muito bravo comigo, porque ele acordou às 5 da manhã. Foi, eu acordei, você não me pede para pescar. Eu fiquei com tanta vergonha do meu pai, que até hoje eu não pedi para pescar, nunca mais. De vergonha que eu fiquei. E a gente faz isso o tempo inteiro, a ansiedade. Não precisamos gastar muito tempo para convencer o óbvio, né? A ansiedade, ninguém, acho que não existe ninguém, não, defensores da ansiedade, não existe essa pessoa que defende a ansiedade. A ansiedade, porque a primeira razão é autoevidente, a ansiedade, ela é inútil, mas aí vem a pergunta, se a ansiedade é tão óbvio que ela faz mal, por que a gente fica ansioso? E aí Jesus mostra uma segunda razão, a razão espiritual, porque ele vai comparar a ansiedade com a incredulidade. Então, de acordo com a palavra do Senhor, a ansiedade é pecado, porque é incredulidade. Ele fala assim, homens de pequena fé. Ele está chamando o ansioso, comparando explicitamente, diretamente, a pessoa estressada e ansiosa com alguém que tem pouca fé, alguém que é incrédulo, alguém que não está confiando no Senhor. Existe uma frase muito conhecida de um dos heróis da fé, chamado George Miller. George Miller, quem conhece George Miller, ele é o pai dos orfanatos modernos, um homem de Deus usado na fundação do orfanato de Bristol, que existe até os dias de hoje. Dá um glória a Deus aí mesmo, até os dias de hoje. Séculos atravessaram e a fundação George Miller até hoje ajuda os órfãos. Olha que interessante, ele tem uma frase assim, quando aumenta a ansiedade na minha vida, é porque a fé está diminuindo, mas quando aumenta a minha fé, vai diminuir a minha ansiedade, amém, queridos? Amém. A segunda razão, então, que você deve levar isso a sério, é que a ansiedade tem uma raiz espiritual. Ela é a atitude de alguém que na prática, o jornal, a economia, as contas estão norteando o teu coração, e não a palavra de Deus. Mas essa é uma noite que o Espírito Santo está nos tocando, amém, queridos? Para nós sairmos daqui melhores, mais cheios da palavra, mais cheios de Jesus, menos ansiosos e mais crentes no poder do Senhor Jesus, mais fiéis à palavra, mais obedientes à palavra de Deus. Então você tem que resistir, você não pode ser uma pessoa que se deixa vencer pela ansiedade. Jesus, ele fala, então, primeiro, é inútil, segundo, é incredulidade. Segunda razão, então, é essa razão espiritual. E aí Jesus, ele ainda deixou uma terceira advertência. Ele vai dizer assim, são os pagãos que se preocupam desse jeito. São os pagãos que ficam perguntando toda hora, como se tudo dependesse deles. Então, em terceiro lugar, a ansiedade aniquila o teu testemunho como um cristão. A ansiedade sua no trabalho, na família, ela aniquila você como um embaixador de Deus, porque você se nivelou com todo mundo. Você é uma pessoa que só age naquilo que você vê, mas nós estamos aqui para crer no Deus do impossível. Invisível, mas real, mais real que todos nós aqui, é o nosso Deus poderoso. A ansiedade, ela vai erodindo o seu testemunho, como uma mulher de Deus no trabalho. Você se torna ali uma pessoa como qualquer um dos outros, e nós estamos, meus irmãos, em locais que Deus nos coloca no trabalho, para testemunhar o poder dele nessas situações. É nesse momento que a carta de 1 Pedro, por exemplo, nos diz que as pessoas vão perguntar, qual que é a razão da sua esperança? É no contexto da luta, da ansiedade, do sofrimento, que o cristão é sal, que o cristão é luz, que o cristão é fermento, que o cristão tem o aroma de Cristo, que você sai daqui com o aroma de Cristo, meu irmão. E aí a pessoa vira e pergunta, ela fica com a pulga atrás da orelha, poxa, mas está com luto, e ele continua trabalhando ali, tudo firme. Qual que é a razão da esperança que está em você? A pessoa pediu, me evangeliza. Ela pediu, me evangeliza, mas será que as pessoas têm perguntado isso para você? A pessoa não vai perguntar isso do nada. Ela não vai... Eu nunca estava assim no ponto de ônibus, chegou alguém, qual a razão da sua esperança? Nunca aconteceu isso comigo. Nunca sentei assim, esperando numa sala de espera, e alguém se do lado, ei moço, qual a razão da sua esperança? Ninguém pergunta, já aconteceu isso com você? Não acontece isso com ninguém. As pessoas vão perguntar quando
no dia a dia, no convívio, vão perceber que são outros valores que nos norteiam, que a nossa atitude é diferente. Veja que interessante, a mesma chuva mencionada por Jesus no capítulo seguinte, choveu no teto, ventou nas paredes, os rios transbordaram, a impressão é que as duas casas estão na mesma tempestade. A diferença estava onde ninguém podia ver, nos alicerces. E aí uma caiu, que estava na areia, a outra ficou firme, porque estava na rocha. Que você tenha uma fé na rocha que é Cristo, que você tenha esses alicerces, que são esses alicerces que deixam você de pé em Cristo. Na hora que vem o vendaval, cai todo mundo, mas você não está na areia, você está em Cristo, amém, querido? Você está em Cristo. Quem recebe essa palavra essa noite? Dá uma glória a Deus aí, meu. Então Jesus, ele mostra primeiro essas três razões. Olha, a ansiedade não vai resolver o problema, é irracional. A ansiedade é um pecado, você não está confiando em Deus. E a ansiedade, ela vai acabar com o seu testemunho. E nós estamos aqui para fazer a diferença, amém, queridos? Eu lembro, por exemplo, para encerrar esse ponto, quando eu era estagiário, no escritório de advocacia, lá em Belo Horizonte. E aí, o doutor Eduardo era o chefe do escritório, e aí teve um dia que ele pediu para levar água lá para dentro. Eu sempre conto esse testemunho, e aí a mulher que tinha que levar água, essa mulher não estava lá. Essa mulher, aliás, tem 12 anos que essa mulher sumiu, ela desapareceu lá do escritório, essa mulher. E aí ninguém queria levar água lá para dentro. O cliente lá e o doutor pediu, aí tinha lá o outro advogado, a outra advogada, começaram a dar chilique. Eu não vou levar água para ninguém, onde já se viu, eu não sou pago para ficar levando água. E eu fiquei olhando as pessoas, as mulheres, não vai ter golpe nesse escritório aqui, não vai ter golpe. Esses homens ficam pensando que mulher tem que ficar levando água para eles. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu tinha 18 anos, 17 anos, 18 anos, estava no começo da faculdade. Eu lembro que eu olhei para aquilo. Sabe às vezes quando Deus sussurra, sabe quando Deus grita no teu ouvido? Sabe quando Deus grita? Foi como se eu escutasse o grito do Senhor assim. Não vai ter um copo de água fria que você vai dar para alguém que vai ficar sem recompensa. Eu lembrei, gente, tem gente que tem dificuldade de dar um copo de água. Nesse caso que eu estou dizendo, literalmente. Eu falei, não, gente, não tem problema nenhum levar água, é completamente compreensível. Eu peguei a bandeja, peguei a água, peguei uma planta de plástico, coloquei na bandeja. Aí quando eu resolvi levar, aí todo mundo queria ajudar. Já viu como as pessoas são sem vergonha? Não precisa, crédito todo meu agora, ó. Abri com o cotovelo a porta, cheguei com a bandeja, aí eu levei para o... Nossa, tem gente ali, não tinha percebido, tem um monte de gente ali. Deus abençoe os irmãos aí atrás aí, amém? Deus abençoe. Eu não tinha visto, pastor Natália. Aí, se eu tivesse visto antes, eu tinha andado para cá. Aí o que aconteceu? Nós chegamos lá. O doutor Eduardo me olhou assim. No final daquele dia, o doutor Eduardo me chamou na sala dele. Aí eu fui lá. Davi, você sabe, né? Eu falei, doutor, eu não sei, eu não sei de nada. Não. Você sabe sim, você sabe das coisas. Você fez o que devia ser feito. Eu já quero te efetivar aqui, você tem porta aberta aqui e tal. E aí eu fiquei tão feliz aquele dia, porque uma coisa simples, mas que vai mostrando o nosso testemunho como servos e servas do Senhor, nos mínimos detalhes. Depois daquele dia ali, eu fui ganhando a confiança, assim, que logo eles começaram a ver, não, que eu era da igreja, eu levava a Bíblia e tudo mais, tudo era oração na hora do almoço. Teve um dia que o doutor Eduardo, pouco tempo depois, falou assim, ó, gente, foi a reunião, né, a reunião quinzenal dos funcionários do escritório. Falou, gente, agora o Davi ele vai falar o que ele quiser, que ele vai orar, esse menino é crente. Ele vai falar o que ele quiser. Eu era o menos importante do escritório, mas eu virei autoridade espiritual. O chefe mandou eu pregar, eu pregava, tirava oferta, era a benção, eu falava tudo que tinha que falar. E aí eu tenho porta aberta até hoje lá no escritório, lá em Belo Horizonte, na rua Fernandes Tourinho. Tenho porta aberta até hoje lá. E aí, meus irmãos, você pensa que a sua ansiedade passa despercebida das pessoas. Talvez seja por isso que a igreja brasileira é esse sal insípido, que não serve para nada a não ser pisado, lançado fora. Jesus nos ensinou que nós temos que ter sabor, meus irmãos. Amém? Você tem as suas lutas. Olha o que Deus falou para o profeta Jeremias. Chora calado, não deixa ninguém escutar você chorando. Nós somos justamente o contrário. A gente quer chorar que o mundo escute o nosso choro. Para com essa carência, mas você é lavado e remido no sangue de Jesus.
Você fica mendigando migalha da atenção dos outros e o pai está te esperando no quarto, em secreto. Então chora onde você tem que chorar, pede ajuda onde você tem que pedir ajuda. Não vai para o Facebook e coloca lá de manhã, me sentindo triste. Meu irmão, ninguém te perguntou isso, ninguém te perguntou. É impressionante como essa é a menor informação que o mundo precisa, o pessoal de trás. É a menor informação que o mundo precisa. E você, aquilo não resolve nada, mas isso são traços de problemas espirituais das pessoas. Mas aqui nós estamos com Jesus, meus irmãos, cheios de Jesus. Então o Senhor, Ele também nos mostra não só as razões, é legal do Evangelho, que Jesus Ele mostra as razões das coisas. Ele dá ordens, nós temos que aprender a obedecer às ordens de Deus. Mas existe toda uma história na palavra para nós entendermos as coisas. Olha como que é bonita a palavra de Deus. E aí Jesus Ele mostra então, pelo menos 3 atitudes nesse texto. Repita comigo assim: pausar, ponderar e priorizar. Vamos falar de novo que você tem que gravar isso no fundo da tua alma. Vamos lá. Pausar, ponderar, priorizar. Aleluia. Primeiro, pausar. Primeira orientação de Jesus é: não fiquem dizendo, o que vai comer, o que vai beber. Stop. Pausa. Basta a cada dia o seu próprio. Tem limite para você se preocupar. Tem limite. Existem limites na nossa vida. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você é uma criatura e Ele é o Criador, o único Criador. Existe, isso é chamado em filosofia, eu sou professor em filosofia, é uma diferença ontológica entre o ser humano e Deus. É uma diferença no ser de Deus e do ser humano. O ser humano é finito por definição, criado por definição. E Deus é criador, autoexistente, incriado, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então, Deus é todo poderoso, Deus é ilimitado quanto ao tempo, quanto ao espaço, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Louvado seja o nosso Deus, criador, governador e sustentador de todas as coisas. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele preside os presidentes, Ele lava a lava-jato. Nós somos criaturas. Não esqueça da sua criaturalidade. Eu tenho uma menina, a Maria tem 5 aninhos. Ela me perguntou um dia assim: papai, por que eu tenho 10 dedos? Eu falei, eu sei lá. E ela me inquirindo, nervosa. Não, por que eu tenho 10 dedos, papai? Eu falei, filha, para você lembrar que tem 10 mandamentos. Viu? E ela me olhou assim, né? Honrará o teu pai e tua mãe, é legal, viu? Aí ela me olhou assim, falei, não, às vezes para você lembrar que Deus criou o mundo em 7 dias e recriou em mais 3, porque Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Ela melhorou, papai. A minha menina já é alfabetizada com 5 anos, já está lendo tudo, menino. Já decorou os 66 livros da Bíblia, já decorou a história de Gênesis e Êxodo inteira. Está aprendendo as leis de Levítico agora. Ela já sabe a oferta de holocausto, a oferta de cereal, ela está na oferta de paz. Ela já está na 3ª oferta de Levítico. Essa é a minha menina, eu tenho um orgulho dela. E ela, papai, para você lembrar, filho, que Deus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Tá bom, papai, ela foi embora. Eu estou me perguntando até hoje, por que eu tenho 10 dedos? Eu não sei. Você sabe? Você escolheu o dia que você nasceu? Você escolheu a cidade que você nasceu? Você não escolhe nada, meu irmão. Entende? Você acha que você está escolhendo alguma coisa? Você não escolhe nada. Você não escolheu o dia que você nasceu. Você não escolheu existir. Começa por aí. Mas tem um que escolheu. Você não é filho da misericórdia da casa. Você foi amado e desejado por Deus desde a eternidade. É o que a Escritura diz. É o que a revelação dele a nós nos ensina. Então, você tem limites. Desde o início até o fim. Então, na primeira página da Bíblia, o sábado é um princípio, descansa. Você precisa descansar, existem limites, basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus disse isso, sou eu. Jesus Cristo diz isso. Quem ama Jesus? Eu amo Jesus. Jesus está dizendo, basta, põe limite na sua reclamação. Ninguém é obrigado a aturar você reclamando. Eu conheço pessoas há anos que a pessoa não muda nem a reclamação. Eu conheço a ordem da reclamação. Ela vai falar disso, disso, disso. Ela chega e fala disso, disso, disso. Pessoas previsíveis.
Pessoas que reclamam e não lembram nem porque está reclamando mais. Eu disse no outro culto aqui, é difícil ser pastor, meus irmãos. Você tem que orar para o pastor Natalino e eu amar esse homem demais, porque só o sangue do cordeiro para aguentar a ovelha. Faz o culto quarta, pastor, não dá para ir. Faz sábado, não vai também, do mesmo jeito. Faz o evento pago, reclama, faz de graça, não vai. Misericórdia, irmão. Pastor é um negócio difícil ser pastor. Sou filho, neto, bisneto de pastor, virei pastor também, não teve jeito. Coisa difícil, chamada ovelha. Então, meus irmãos, existe limite na reclamação. Quem recebe essa palavra? Vamos parar de reclamar. Coloca limite nas suas preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E às vezes você está se sobrecarregando, algo que nós ministramos no outro culto aqui. Assiste aí, está filmando, assiste, vai aparecer em algum lugar isso. Eu falei no outro texto, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Então tem pessoas nessa virada de semestre que estão precisando dar uma pausa, respirar, ouvir a Deus. Às vezes você está ouvindo todo mundo, menos o que importa a Deus. Uma mãe me disse isso uma vez num culto, eu fiquei impressionado. Ela falou assim: pastor, meu filho não quer saber de Deus, meu filho não quer saber da igreja. Eu já fiz de tudo para o meu filho voltar para a igreja, só falta orar. Eu falei: irmã, a irmã está muito louca, né, irmã? Porque a irmã não está orando. Está cheia de gente assim. Então está na hora, meu irmão, de pausar. Respira, você está falando embolado. Você não falava embolado, mas ninguém entende o que você fala mais, de tão ansioso que você está ficando. Você não dorme, está com insônia. Ninguém te aguenta, você já acorda dando coice nos outros. Por limite na preocupação, limite. Por exemplo, isso, gente, está na Bíblia, que é só você seguir, a ciência vai comprovando. A neurociência explica hoje, de modo detalhado, o funcionamento do nosso cérebro. O cérebro humano é incapaz, por exemplo, no final de um dia de trabalho, de tomar decisões do mesmo modo que amanhã, o período da manhã. A gente já sabe isso no dia a dia. Só que existem inúmeras comprovações. Você não vai ter a mesma sobriedade, capacidade de discernimento, de deduzir as coisas, de planejamento à noite. E aí você está lá, de noite, tentando tomar uma decisão difícil. Respira, dorme, ora. De manhã, a alegria vem pela manhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Quantidade de pessoas que vão perdendo momentos preciosos da vida por uma ansiedade de uma coisa. A pessoa vive só no amanhã. Está na hora de viver o hoje com Jesus. Viver as bênçãos de hoje, viver as lutas de hoje. Basta cada dia, é um dia de cada vez. Jesus falou: tome sua cruz diariamente e siga-me. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Paulo diz: embora o meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. Jesus falou: eis que estarei convosco todos os dias. Esse é o dia que o Senhor já fez. Esse é o dia do Senhor. Então, em primeiro lugar, abre a mão comigo, vamos orar, virada de semestre, meu irmão. Primeira oração nessa mensagem, abre a sua mão. Deus, nós queremos pausar, Senhor. Mostra para os teus filhos, mostra para cada um de nós o que está descontrolado, acelerado demais na nossa vida, Senhor. Reclamações, basta cada dia o teu mal. Parem de ficar perguntando: o que eu vou comer, o que eu vou beber. Existe uma quantidade de perguntas por dia. Existe uma quantidade de preocupações por dia. Existe uma porção, nós somos criaturas, temos limites. Precisamos de descanso, precisamos do sono, precisamos viver um momento de cada vez. E muitas vezes vamos perdendo tanta coisa bonita na vida por causa da ansiedade, por causa do estresse. Ficamos tão preocupados com os problemas de amanhã que não vivemos a festa de hoje, a festa dessa noite, a bênção dessa noite, o almoço em família desse domingo que nunca mais vai voltar, e vamos perdendo tantos tempos preciosos, segundos, minutos, dias, momentos que poderiam ser um bálsamo para a nossa alma. Nós perdemos por causa do pecado, por causa da incredulidade. Perdoa, Senhor, cada um de nós. Queremos virar esse semestre aprendendo, pausar, aprendendo os nossos limites. No nome de Jesus, a igreja diz: amém. Amém. Você recebe essa palavra? Glorifique o Senhor. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Amém. Dá um glória a Deus aí, queridão. Então Jesus, ele fala: primeiro,
Respire, calma. Segundo, além de pausar, nós precisamos o quê? Ponderar. Jesus nos ensina nesse texto e em muitos outros, pensar um pouco. O que é ponderar? É pensar, é refletir um pouco. Amar o Senhor de todo o coração, alma e entendimento. Você não deixou o teu cérebro no freezer e vir para o culto. Você não deixa de pensar no culto. Isaías diz assim: o Senhor convida, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Vamos pensar. Você sabia que tem muitos problemas e ansiedades na sua vida, que só o fato de você sentar e colocar no papel, o problema desaparece, você descobre que nem existe aquele problema. Só que a tua vida é tão desorganizada que você tem problemas que você pensa que tem, que na verdade você não tem. A tua vida é de qualquer jeito. Você vai vivendo de qualquer jeito e vai virando uma bagunça, um bolo de problema, e você fica preocupado por uma coisa que nem existe. O crime foi até prescrito, está amarrado, meu irmão, está amarrado. Tem problema, a pessoa morreu, você está preocupado, a pessoa nem existe, a pessoa está no céu já, e você está preocupado. Mas a sua vida é tão desorganizada. Vamos pensar mais esse semestre em nome de Jesus. Jesus falou assim: quem quiser me seguir, senta e calcula o preço. Eu sou ruim de cálculo. Então você não serve para ser crente. Porque a primeira exigência, senta para calcular. Eu não sou ruim de matemática. Ninguém está te perguntando isso. Só obedece Jesus. Só obedece Jesus. Senta um pouco, reflete um pouco na tua vida, pensa um pouco os prós e os contras da decisão que você tem que tomar, que a resposta você já sabe qual é, mas você é bagunçado. Aí como você está completamente desnorteado na tua vida, a ansiedade dominou a tua vida, você vira dependente dos outros. Às vezes uma decisão, é claro que existem decisões difíceis. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem decisões difíceis na vida, tem decisões complexas. Na multidão de conselhos há sabedoria. Existem decisões na vida que você vai precisar buscar um conselho de alguém mais maduro, de alguém mais experiente. Só que sabe o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas pararam de pensar, estão anestesiadas. Eu estava no caixa do supermercado com a minha menina, e aí compramos assim duas coisas. Uma custava 2, a outra 4, 2 balas, quer dizer, R$6. Aí a mulher fez a conta na calculadora. R$6, senhor. Eu falei, sério? Ela, R$6, senhor. Não me diga. De 2 mais 4 são 6. Tem gente que se acabar a bateria do telefone, é a mesma coisa que acabar a bateria do cérebro da pessoa. Tem a tomada para ligar meu cérebro? Como você chama? Não sei, está escrito aqui como é que eu chamo. Onde você mora? Não sei. Qual o telefone da sua casa? Quem é o telefone? As pessoas estão ficando tão anestesiadas, aí fica ansioso. Você não tem noção nem dos problemas da sua vida. Está na hora, meus irmãos, da gente examinar a nossa vida. A palavra de Deus tem comandos para pensar na própria ceia do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo. Somos chamados a refletir sobre o passado, em memória de mim. Você olha para trás, refletir, olhar para o presente, discernir o corpo, olhar para frente. Toda vez que vocês fazem isso, vocês anunciam até que Ele venha, até que o Senhor volte. Amém, Jesus? Irmãos, então pensa um pouco. Eu te falo isso. Você veio para a igreja ouvir isso, você precisa pensar mais. Tem problemas que só de você colocar na ponta do lápis, começar a organizar um pouco as suas coisas, colocar as coisas diante de você, para a sua tomada de decisão ser mais responsável, e você parar de ficar dependendo dos outros para tudo. Você se tornou uma pessoa muito dependente dos outros, ansiosa, e é claro, você se sente ansioso, é claro que você vai se sentir ansioso. Você não sabe nem qual que é o tamanho dos problemas que estão diante de você. Vamos orar, queridos, vamos orar. Vamos virar esse semestre mais cheio do Espírito Santo, amém, queridos? Vamos virar esse semestre refletindo mais. Uma vez o apóstolo Paulo, ele estava pregando, né? E aí a autoridade Agripa, Herodes Agripa, ele era da família dos Herodes Agripa, ele fala assim: você acha que em pouco tempo assim você vai me convencer a ser cristão? Paulo fala: acho, não só você, como todo mundo que está me ouvindo. O outro governante tinha dito para ele assim: Paulo, as muitas letras
te levar à loucura. Não, o que eu estou falando faz sentido. Quem estão loucos são vocês. Paulo é um dos exemplos que não é pecado pensar, é pecado não pensar. É pecado você deixar a sua vida sem refletir nos seus relacionamentos, sem refletir como é que está o seu comportamento esse semestre. Você vai vivendo de qualquer jeito, casamento de qualquer jeito, educação dos filhos de qualquer jeito. Quais são os nomes dos 3 melhores amigos do seu filho? Você não sabe dizer, depois reclama. São pais ausentes, são pais que terceirizam a educação dos filhos, são pais que não lêem as histórias da Bíblia, que não fazem oração, são mães completamente desconectadas da própria filha. Ô irmã, está na hora de nós refletirmos, peraí, como é que está a minha vida? Jesus está ensinando você a refletir, ele fala assim, observe as aves do céu, observe os lírios no campo, olha o mundo que Deus fez. Ele está nos chamando para um exercício de pensar. Pensa, Deus não cuida da ave, Deus não veste o lírio do campo, Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Quanto menos você pensar, mais ansiedade na tua vida. Mas quando você começar a refletir na providência de Deus, quando você começar a refletir na palavra de Deus, amém, queridos? Deus colocou lembretes do cuidado dele. Um pardal é um lembrete de Deus. É o que a Bíblia diz, as aves são lembretes de que Deus está no controle. Ele não só criou as aves, Ele cuida das aves. Eu estive mês passado no Mato Grosso, e aí lá eu visitei o rio cristalino. Nós fomos numa pousada, eu e minha esposa, e aí lá eu ganhei um relógio, que cada hora do dia é um passarinho que canta. E aí minha menina canta lá o passarinho lá, sabiá coleira, ela grita lá do quarto, ela decorou, às 12 horas do dia. Inhambu chororó. Aí passa lá, toca lá um passarinho, era frifrió. Ela dá o grito, aí quando toca um, quando ela não fala, a gente diz, Maria, qual que é esse aí? Tucano do papo branco, do peito branco, e aí ela vai falando o nome dos passarinhos. E eu estou ensinando ela, filha, quando você vê um passarinho, lembra que Deus está cuidando de você. São lembretes. Jesus nos ensinou essa estratégia. Olha para os pássaros, olha para os lírios. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva que hoje existe, amanhã vai ser lançada no fogo, Ele não vai vestir vocês, homens de pequena fé. Quem recebe a palavra do Senhor, amém? Vamos fazer essa oração, abra suas mãos. Deus, nós queremos refletir mais, entender que o Senhor está no controle. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Entender que o Senhor está no controle da nossa vida, que se estamos aqui há um propósito, há um significado. O Senhor tem cuidado de nós. Muitas vezes nós só olhamos aquilo que está ruim, mas não percebemos chaves que já estão nas nossas mãos. Nessa oração, querido, eu estou orando aqui, Deus pode mostrar para você essa noite, agora, uma chave que já está na tua mão. Você está se perguntando uma chave que você não tem, e Deus quer te mostrar, aqui já está na tua mão. Que Deus dê discernimento, caiam escamas das mentiras dos olhos dos queridos, caiam escamas das mentiras, para você perceber chaves que já estão, existe aquela caneta que já está na tua mão, para assinar isso, para escrever aquilo, para decidir isso. Só que a tua vida está uma bagunça, o molho de chaves está tão desatualizado, que você não percebe, você está olhando o contato que você não tem, mas já tem esse contato na tua mão. Você está reclamando que ninguém abre uma porta para você, mas está na tua mão abrir a porta para alguém. Deus, mostra para nós essa noite, Senhor. Mostra nessa virada de semestre, que nós temos que levar a Bíblia a sério, e Jesus nos ensina a refletir, para vencermos a ansiedade, que deixamos de ser preguiçosos e possamos ser obedientes à tua palavra. Oramos no nome de Jesus, amém, irmãos? Em último lugar, nós devemos então pausar, ponderar e priorizar. Jesus nos ensina esse princípio que muda a nossa vida, muda a nossa vida. A pessoa ansiosa é alguém que não tem prioridade, ela não sabe para que lado ir, porque tudo é importante. Para quem não sabe o que quer, tudo é urgente. Qualquer coisa que atravessa o seu dia, você para de fazer, você vira um apagador de incêndios. Então você não sabe o que você está querendo fazer. Aí pegou fogo aqui, você vai aqui. Aí lá e você foi para lá. E o teu objetivo está ali. Aí foi para lá, você vai para lá. E o teu objetivo está ali. Olha Jesus. O corpo é mais importante do que a roupa. A vida é mais importante do que o alimento. Vocês
são mais importantes que as aves do céu. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está nos ensinando não só pausar e pensar, mas decidir, estabelecer prioridades. A pessoa que não sabe priorizar o tempo, ela é escrava da opinião dos outros, do tempo dos outros, da vontade dos outros. Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. O que você faz com as suas 24 horas por dia? Quem não tem prioridade, por definição, é incoerente. Só pode ser coerente quem sabe o que quer. Só pode ser uma pessoa coerente quem tem alvos muito determinados na sua vida. Então, meus irmãos, às vezes você está ansioso porque você não tem alvos claros. Você não sabe o que você quer. Se perguntar, se te apertar, nós vamos descobrir que, na verdade, você está dando tiro para todo lado. Estado civil, Rambo, metralhadora giratória. Estado civil, socorro. O sujeito fez bodas de prata de namoro, pastor Natalino. 25 anos namorando. Está amarrado um negócio desse, meus irmãos? Quanto você está namorando? 20 anos. Não, você não está namorando. Essa é outra coisa. Você não quer casar. Não, você não quer casar. É diferente. Se você quiser casar, você vai casar, meu irmão. Nós vamos orar, fazer a campanha aqui, você vai casar, meu irmão. Não, aí você fica criando desculpa esfarrapada. E vai criando desculpa. E, na verdade, tudo para maquiar a sua pouca vergonha. Então, por exemplo, eu queria casar com a Natália. Meu irmão, a Natália, eu separei aqui a minha esposa cantando. Minha esposa é cantora lírica, meu irmão. Olha a minha esposa cantando lá na margem do rio Cristalino. Um segundo. Doce amada, desperta, vem dar teu calor ao luar. Aí que acaba a bateria. Irmão, ela canta igual um passarinho. Natália canta igual um passarinho. Eu estou indo amanhã com ela para Istambul. Nós vamos lua de mel de férias. Love trip. Estou indo viajar, vou ficar 2 semanas, vou sumir, não me liguem. Você acha que conquistar a Natália é assim? Eu pus uma coisa na minha cabeça, eu vou casar com essa menina. Ela voltou, formou na UFMG em canto lírico. Menina de Deus, crente, cheia do Espírito Santo, cantando no louvor da igreja. Formou lá em Manchester, na Inglaterra, a pós-graduação dela. Quando ela voltou para a igreja batista de Getsemane, os urubu tudo em volta, está amarrado. Pastor Natália, eu falei assim, eu vou casar com essa menina, ela era a princesa da igreja, é essa que eu vou casar, essa aí é a minha mulher. Aí, eu fiquei 3 meses no estágio que eu falei para vocês no começo, juntando 3 meses de salário do estágio, para levar ela para jantar. Jacó trabalhou 14 anos para ficar com a Raquel. Assiste a novela da Lia lá que você vai entender. A Raquel é amiga nossa, a atriz, a Grazi Schmidt, serva de Deus. Ela e o Paulinho Leal, servos de Deus. E aí, eu falei assim, não. Aí eu juntei o dinheiro. Chegou lá, os urubu em volta dela no final do culto. Eu cheguei, Natália, é o seguinte, eu vou te levar para sair hoje. Onde você vai me levar? Vecchio sonho. A menina quase levitou. Não é boba? Os meninos chamando para comer esfirra. Não, vou te levar no restaurante italiano. Levei a menina. Irmão, casado aqui, ó, casado. 8 anos já de casado, pastor Natalino. Eu pus um negócio na minha cabeça, eu vou casar com essa menina. Eu priorizei, eu vou casar. O negócio agora é casar. Eu tenho que casar antes dos 25. Casei com 24. Eu tenho que casar, tenho que dar um jeito, não sei. Eu vou casar. Eu tenho que sair do Egito, meu. Eu estava desesperado já. Mãe. Chegou no restaurante, ela ficou toda feliz vendo o nome dos pratos. E eu fiquei desesperado vendo preço dos alimentos ali naquele lugar. Aí falei, Natália, escolhe o que você quiser. Ela escolheu o que ela quis. Aí o garçom, o que você quer? Eu falei, nada, salada. O que você vai beber? Eu falei, água, tá bom, água. Isso aqui é água com gás, sem gás, água aquapana. Eu falei, água da torneira mesmo, traz água na tua mão, na concha da mão assim. O garçom viu que eu estava em apuros.
Eu perguntei assim para ele assim, e aí, o que você me indica? Ele falou assim, ó, eu indico o financiamento, é o que eu indico você fazer. Financie esse jantar aí, senão você não sai daqui hoje. Meu irmão, na hora de pagar esse negócio, Natália, pode deixar, a menina é mais rica que eu, mais dinheiro, mais tudo, as mulheres têm mais dinheiro que os homens, as mulheres têm tudo mais que os homens. Mas é um ato de elegância, é um ato de você mostrar que você ama a pessoa. Não é que ela precisa daquilo aí, não, eu vou pagar. Eu juntei 3 meses de salário para pagar esse negócio. Aí não para no namoro isso. Aí quando a gente foi completar os 5 anos de casado, ela queria demais, que queria ir num hotel que não deu pra gente ir na lua de mel. Aí não deu para ir num ano, não deu para ir 2. Aí nos 5 anos de casado, eu falei, se você não levar essa menina vai ter um abalo no meu casamento. Então aquilo ali virou prioridade. Eclesiastes 10 fala que tem goteiras na casa. Por mãos negligentes a casa faz goteiras, e de preguiça o teto desaba. É uma goteira, Eclesiastes 10, é uma goteira, mas vai dando uma infiltração na casa, aí cai o telhado, mata todo mundo. Então você tem que consertar. Aí eu falei assim, ela está falando isso desde que casou, tem 5 anos, faz a conta em dias, o que dá isso? Eu tenho que levar essa menina nesse hotel. Aí vou eu de novo lá, liguei quando eu vi. O preço eu desisti, falei, não tem condição. Eu liguei lá, vou encerrar já, meus irmãos, para a gente orar. Eu liguei e falei assim, ô irmão, dá para parcelar esse negócio quando? Até a volta de Jesus, parcela até a batalha do Gog e Magog, parcela esse negócio. Então Armagedon, aí o cara parcelou. Aí ele parcelou. Meus irmãos, chegando no hotel, aí você aproveita também, meu. Agora você nada nessa piscina. E nada nessa piscina agora, Natália. Mais rápido, Natália, você não vai classificar para a Olimpíada, eu falei com ela. Vai. Chegou um cara assim e falou assim, por favor, pois não, senhor. Não, nada, só estou vendo se vem rápido mesmo, sai daqui. O cara chegou e falou, essa cama que vocês vão ficar aqui, ó, a Marilyn Monroe dormiu nesse quarto. Eu vou quebrar a cama da Marilyn Monroe hoje aqui, é hoje que eu quebro essa cama. Ela deixou aí para eu quebrar hoje com a Natália essa cama. Aí você aproveita, amém, meus irmãos, aproveita aquele momento que não vai voltar. Essa menina está feliz até hoje, aí venceu, por isso que eu estou levando para viajar amanhã. Deu 3 anos já, aí venceu. Eu vou levar para viajar amanhã, aí nós estamos indo sair. Agora, presta atenção, que eu vou encerrar dizendo isso. Aí tem gente, sabe? Todo mundo alcançando as coisas, você não alcança, você não sabe o que você quer. A organização, a palavra de Deus é uma ferramenta poderosa para você endireitar a tua vida, meu irmão. Jesus é que ensina isso. Priorizar é uma ferramenta de Deus para você organizar. Primeira página da Bíblia é Deus organizando o mundo. Haja luz e houve luz. Separou a luz das trevas. A luz ele chamou dia, as trevas ele chamou noite. Haja um firmamento no céu. E ele separou as águas superiores das águas inferiores. E foi o 2º dia. Deus viu que isso era bom. E aí, meus irmãos, ele vai criando no 3º dia a terra seca. Aparece uma parte seca. Ele chamou a parte seca de terra, a parte das águas de mares, e deu vegetação, deu plantas, deu árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. Meus irmãos, no 4º dia ele colocou os luzeiros no céu, o sol, né, o grande luzeiro, o outro luzeiro, um para governar o dia, outro para governar a noite, para marcar estações, dias e anos. É uma nova estação na nossa vida, o tempo ordenado. E aí no 5º dia ele colocou peixes nas águas, aves nos céus. No 6º dia os animais que rastejam, os rebanhos domésticos, os rebanhos selvagens, o homem, a mulher. Viu Deus, tudo que ele havia feito era muito bom. E no 7º dia ele santificou, consagrou, ele descansou. Então existe uma ordem no mundo. Existe uma prioridade, existe o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5. Existe uma organização. A nossa vida tem que resplandecer o reino de Deus, meus irmãos. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que você quer até o final desse ano? Eu quero orar pela salvação dos meus filhos. Vamos orar pelos filhos. Eu quero trabalhar, eu quero levar alguém para a igreja. Você tem que saber o que você quer. Apresente os seus pedidos a Deus. Paulo fala em Filipenses 4, falei também no outro culto. Não andeis ansiosos. Então tá, o que eu faço? Apresente seus pedidos a Deus, com súplicas, orações e ações de graça. A Bíblia diz para você apresentar. O que você quer? Jesus não perguntava isso para as pessoas, o que você quer que eu te faça? E muitas vezes você vai vivendo, você faz o que os outros querem, e você, meus irmãos,
não está sendo guiado pela palavra de Deus. Que Deus te ilumine em nome de Jesus. A palavra é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Não tem porque não pedem, e quando pedem, pedem para gastar com seus prazeres carnais, mundanos, passageiros. Nós temos que ter uma vida alinhada com a glória de Deus, que é para isso que nós existimos. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, meu irmão. Por isso que nós temos que buscar o reino de Deus. O que Romanos vai dizer? E o que é o reino de Deus? O que é buscar esse reino de Deus? O reino de Deus, meus irmãos, não é comida, nem bebida. Por isso que não fiquem perguntando o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou fazer. O reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, paz, amor, alegria no Espírito Santo de Deus. Então o que eu vou buscar? Eu vou buscar a justiça em primeiro lugar. Eu tenho que buscar a santidade na minha vida em primeiro lugar. O que eu vou buscar? Eu vou buscar o amor em primeiro lugar. Eu vou buscar a paz em primeiro lugar. O que depender de você, esteja em paz com todos, é o que a palavra de Deus. Quer dizer, tem coisas que não dependem de você, mas tem coisas que dependem de você. Isso que você tem que priorizar, amém, queridos? Provérbios diz isso. É melhor a casa com verduras na mesa e paz do que a casa com o novilho gordo abatido e contenda, e briga, e intriga. E tem casas que mais parecem um inferno do que um lar. De tanto que as pessoas brigam. Tudo é provocação, tudo é briga, tudo é palavrão, tudo é xingamento, tudo é provocação. A mulher olha, junto o homem assim, eles estão no campo, aí tem um monte de bicho, mula, jegue, jumento. O homem fala, os seus parentes lá, a mulher, os seus parentes lá. Aí a mulher responde, ela, minha sogra e meus cunhados reunidos, olha lá. O que é ser mais leve com Jesus? Amém? Mais leve com Jesus. Você tem que saber quem que você segue. Eu sigo Jesus. Um dia eu dei uma palestra na faculdade Newton Paiva, no curso de economia, falei sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, o livro conhecido do Max Weber, e deu uma palestra e tal. E aí no final abri para perguntas, e aí um menino me perguntou assim, lá no fundão, assim, só para zombar. Ô, professor, palestrante, como é que fica a minha situação? Eu percebi que você é pastor também. Como é que fica a minha situação? Eu gosto de Deus, mas eu gosto da mulherada. Como é que fica a minha situação? Eu gosto de Deus. Quem não gosta de Deus? Mas eu gosto também, assim, vergonhice. Tá? Falei, você vai para o inferno. Próxima pergunta, alguém tem uma pergunta inteligente a fazer? Alguém tem alguma pergunta séria a fazer? A Bíblia é muito clara, meus irmãos. Tem coisa na vida que tem melhor e pior, não tem? Tem coisa que ou é ou não é. Não adianta você achar ruim. Se você achar, é outro problema. O problema é teu, é outra coisa. Tem coisa na vida que tem melhor e pior. Tem países que ganharam mais Copas. O Brasil é pentacampeão. Tem outros que ganharam 2, a França. E outros que não ganharam nenhuma. Holanda, por exemplo. Bélgica, por exemplo. Nada contra a Bélgica. Tem times que ganharam mais títulos. São Paulo, tricampeão mundial, 3 vezes. Né? 3 vezes. Tem outros que não ganharam nenhum. Palmeiras, por exemplo, 0. No meio do caminho entre o melhor e o pior, tem Santos, Corinthians, tem outros. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem coisas que é melhor, tem coisas... Agora, tem coisa que não é assim. Espectro político. Tem mais à direita, tem mais à esquerda, tem gente no meio do caminho. Tem coisa que é grávida. Eu estou um pouquinho grávida. A mulher não fala isso. Ela está grávida ou não está grávida. Gol, foi gol ou não foi gol. Não tem meio gol. Não tem meio gol. Não, vamos voltar. Árbitro de vídeo. Aí chega lá, foi meio gol só. Não, não tem meio. É gol ou não é gol. É a mesma coisa com Deus. Com Deus é assim. Jesus falou, quem não está conosco está contra o reino. Quem não me ajuda comigo está espalhando. O que Tiago 4,4 fala? Quem é amigo do mundo é o quê? Não tem neutralidade. Ou você está com Deus, ou você está no anticristo. Ou você é filho do maligno. Ou você é regenerado, ou você não é nascido do maligno. 1 João explica sobre isso. Meus irmãos, nós temos que ser um povo que busca Deus em primeiro lugar. Receba essa palavra. Eu quero encerrar dizendo isso. Vamos sair daqui mais leves, cheios do Espírito Santo. Pausando o que tem que pausar na nossa vida. Refletindo, ponderando, pensando no que nós temos que pensar, meus irmãos, e priorizando a nossa vida, reorganizando a nossa vida, sabe? Organizando. Nunca eu acordei, pastor Natalino, e a Bíblia veio voando. Nunca aconteceu isso. Diante de Deus, pastor Natalino, ela veio assim, Bíblia, nunca aconteceu isso. As letras pularam assim, Romanos 12, nunca. Eu tive que aprender a separar tempo para ler a palavra. Eu tive que aprender
Vocês não conhecem, vocês são enganados, Jesus que falou, porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Você fica à deriva das suas emoções, você fica à deriva dos seus pensamentos. Os nossos pensamentos e as nossas emoções têm que estar com Jesus, com a palavra de Deus. Então priorize ler a palavra, priorize o momento de oração na presença de Deus. Priorize. O reino de Deus é alegria, a alegria é fruto do Espírito Santo. Aprenda a comemorar um aniversário, aprenda a celebrar, porque é a porção que Deus nos dá aqui, é o que diz lá em Eclesiastes. Eclesiastes fala: desfrute a vida com a mulher que você tem, essa é sua porção debaixo do sol. Quer dizer, Deus fez as coisas assim: como pão, bebo vinho, está escrito, vista uma roupa de festa, sejam alvas as suas vestes, unge a tua cabeça com óleo e desfrute a vida com a mulher que você ama. Está escrito na palavra de Deus isso. O problema das pessoas é que as pessoas só querem isso sem Deus, só quer comer, beber, casar, se dar em casamento, e não é para a glória de Deus, é como bichos, é tudo aqui. Agora, nós não, a nossa alegria, a nossa tristeza, quer vivamos, quer morramos, façamos tudo para a glória de Deus. Você recebe essa palavra aqui da minha oração? Nós vamos orar agora, para nós sairmos daqui mais cheios do Espírito Santo, com os olhos fitos em Jesus. Meus irmãos, a minha oração é essa: que você saia daqui com os olhos fitos em Jesus, que você se livre do pecado e de tudo que atrapalha. Pecado, se livre do pecado, se livre das más companhias. A Bíblia diz, Coríntios, que as más conversações corrompem a sua vida, os bons costumes, os seus hábitos. Então tem algumas pessoas que você tem que pausar elas, pense, né? Priorize Deus. Só que é interessante que o texto fala: livrar do pecado e do que atrapalha. Tem coisas que não são pecado, mas atrapalham de manter os olhos em Jesus, atrapalham de correr, te tornam lento, desnecessário. É um monte de projeto que você fica dando tiro para todo lado. Vamos correr a corrida que nos está proposta. Amém, queridos? Vamos orar? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos ter um clamor pelas famílias. Abra suas mãos, 1 minuto de oração. Clamor pelas famílias. Eu quero orar pela sua casa, querido. Vai orando pela tua família. Nós vamos orar para sairmos daqui com mais fé e menos ansiedade. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Hoje, Senhor, 15 de julho de 2018, na metade já desse mês de julho, Senhor, estamos indo para a reta final desse ano, Senhor, e queremos ir cheios de Jesus, ó Deus. Queremos, ó Deus, sair focados no Senhor, olhando para o Senhor, priorizando. O problema não é fazer planos, é fazer planos sem Deus. É o que a carta de Tiago nos alerta. Muitos falam: amanhã eu vou fazer isso, vamos comprar, vamos vender, vamos viajar, fechar negócio. Mas não tem Deus na vida da pessoa. Não digam: amanhã eu vou fazer isso. Digam: se o Senhor quiser, amanhã eu vou fazer isso. Que possamos colocar nossa vida diante do Senhor, a Deus. Que possamos colocar, a Deus, nossos projetos desse semestre diante do Senhor essa noite. Ó Deus, que possamos pausar, parar de reclamar um pouco, pôr limites. Ó Deus, não nos envolvermos em um monte de projetos, mas sermos focados, ó Deus. Reduzirmos o número de atividades para termos mais qualidade com a família, com os amigos. Deus, que possamos, em nome de Jesus, refletir mais. Como a palavra nos alerta, não seja como o cavalo que não tem entendimento. Tem pessoas agindo sem nenhum entendimento, o tempo inteiro só na emoção, só no grito, só na confusão. Que possamos ser mais centrados, que possamos ser mais equilibrados na nossa própria casa. Dá-nos força, Senhor, dá-nos força. E que possamos priorizar, Deus. Possamos ser pessoas coerentes. Nós não queremos ser pessoas que vão para todas as direções, como Paulo nos ensinou na tua palavra. Eu não luto como quem esmurra o ar. Eu não luto como quem está lutando com o vento. Não, eu tenho um alvo, e meu alvo é Cristo. O seu alvo seja Cristo, meu irmão. Oramos a Deus para que as nossas vidas e famílias e projetos estejam aprumados no Senhor Jesus. Que possamos aprender, a Deus, então, a colocar metas com a palavra, buscarmos aquilo que edifica, buscarmos aquilo que ajuda pessoas, que glorifica o nome de Deus. Muitas vezes nossos planos são todos egoístas, muitas vezes os nossos planos são mesquinhos, só pensamos em nós, não temos nenhuma disposição de ajudar ninguém.
e somos carentes, ficamos transferindo nossas responsabilidades. Que haja uma guinada em nossas vidas, em nome de Jesus. Olha quem está ansioso aqui, Senhor. Olha quem está ansioso aqui essa noite. Que fique aqui essa ansiedade. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você está aqui vivo, respirando, ouvindo a palavra de Deus, no meio de irmãos, no meio de uma igreja que respira amor, uma atmosfera cheia de amor. Deus, queremos mudar, queremos ter um coração mais humilde, Senhor Jesus, de reconhecer os nossos limites. Ó Deus, nós não queremos, ó Deus, ser pessoas estúpidas, arrogantes, que vivem gritando com os outros. Queremos entrar nesse semestre mais cheios do Seu Santo Espírito. Cristo é a resposta, o Senhor é a resposta que nós precisamos. Nós oramos por cada família aqui representada, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém e amém. Deus abençoe. Você foi abençoado. Pausar, ponderar, priorizar. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Você recebe? Eu queria fazer mais uma oração agora com você que quer dizer: Deus, essa palavra é minha. A palavra é para todos nós, não é? Mas a gente que ministra a palavra, desculpe, a gente sempre pede para Deus: Deus, fala aos corações. E tem gente que vem assim com uma fome, uma sede, que parece que a palavra é só dela. Eu queria orar com você, que quer dizer para Deus: Deus, essa palavra é minha. Foi para todos, mas alguém está dizendo: não, ela é minha. Eu a recebo. Eu recebo essa palavra como um alerta. Tenho que pausar a minha vida, tenho que ponderar, pensar, tenho que priorizar. Os dias passam, que é uma beleza, meu irmão. Se você não se planejar, o ano passa, você não fez nada. Parece que tem semanas que voam. E o que você fez? Nada. Não tem um projeto, não tem. Pega um papel, anota, para que você possa chegar no final do dia e dizer: ó, fiz isso, isso, isso. Vai ticando na semana. Veja. Eu queria orar com você. Quero que você feche os teus olhos, abaixe sua cabeça. E você que quer dizer: Deus, essa palavra é minha, levante a sua mão no seu lugar, por favor. Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada um destes que estão com as mãos levantadas. Nós estamos como aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus. Muitos estavam ali, muitos apertavam, mas aquela moça disse: não, mas eu toquei, isso foi comigo. Senhor, nós estamos aqui dizendo: Senhor, muito obrigado por essa palavra. Nós a recebemos pela fé. Abençoa cada um que está com as suas mãos levantadas. Tu conheces, ó Pai, as suas necessidades, os motivos, e que este segundo semestre seja um marco. Temos profetizado um ano de grandes realizações. Que assim seja sobre estas vidas, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo e diga: Senhor Jesus, eu recebo a palavra. Eu recebo a palavra. Eu recebo a orientação. O desafio eu recebo. E eu quero viver um segundo semestre cheio de experiência contigo. Eu te dou liberdade. Mexe na minha vida e exalta o teu nome, em nome de Jesus.
Vamos aplaudir o nosso Deus. Oh, nós aplaudimos o teu nome, Jesus.